Pessoal, tudo bem? Continuando vendo aqui ondulatória, a gente vai ver alguns exercícios, tá ok? Eu optei por fazer os exercícios já deixar pronto, porque se eu ficar fazendo aqui, eu demoro muito, né? E aí a gente tem a oportunidade de ver menos exercícios. Ela está dizendo que a pessoa ouve um som que viaja no ar, tá vendo? É uma onda mecânica, ela precisa do ar para se deslocar, né? Ela tem uma velocidade de 340 metros por segundo e possui um comprimento de onda ao lambda, comprimento de onda de 5 metros. Ele quer saber qual é a frequência. Então eu tenho essa fórmula, a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Tem uma tabelinha que eu passei no exercício, nos vídeos anteriores, que ela fala das fórmulas, quer ver? Opa. Ela fala das fórmulas. Vocês podem, olha ela aqui, ó. Vocês podem dar um print aqui, copiar essas fórmulas. Então essas fórmulas que a gente vai usar agora nos exercícios lá, tá ok? Vamos para os exercícios. Então olha, essa fórmula aqui nós vimos lá, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade é 340 metros por segundo, já está em metros. Comprimento de onda também está em metros, então está tudo compatível, posso deixar na mesma fórmula. Esse 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo e eu vou obter o quê? O valor da frequência. O que é a frequência? São 68 oscilações por segundo. Eu chamo isso também de Hertz. Então 68 Hertz. Tá ok? Vamos para o próximo exercício. Qual o período de uma onda que tem essa frequência aqui? Existe uma fórmula que trabalha período e frequência. Essa daqui, ó. O período, né, é o tempo que leva cada onda, é igual a 1 sobre a frequência. Guarda essa fórmula. Então vai ficar 1 sobre 200. 1 sobre 200 dá 0,005 segundos. Então cada onda leva esse tempo aí. Uma onda é de comprimento 2 metros, então é comprimento de onda 2 metros. Ela possui uma frequência de 100 Hz. Qual é a velocidade? A fórmula é a mesma. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Multiplicando o comprimento de onda vezes a frequência dá 200. 200 metros por segundo, isso é velocidade. 200 metros por segundo. Fácil, né? Aqui é um outro exemplo, uma outra problemática. Vamos ver aqui, ó, aproveitar para explicar no exercício. Quando eu coloco uma caixa com um orifício pequenininho aqui, o que acontece? A luz vai entrar aqui e a imagem do objeto se forma atrás da caixa. Mas isso precisa estar no foco, precisa estar numa distância adequada, e aí eu tenho o foco, né? Se eu colocar em qualquer posição, mais para frente ou mais para trás, eu não tenho a formação dessa imagem não é qualquer posição que me dá essa imagem, né? Tem um vídeo que eu vou mandar para vocês do Iberê, que ele se coloca dentro de uma caixa e ele se coloca na cidade, aí a imagem dos prédios aparece no fundo da caixa, e ele está sentado dentro da caixa. Eu vou mandar um vídeo para vocês, tá bom? É do Manual do Mundo, vocês podem procurar. Olha a situação, a árvore tem uma altura que ele desconhece. Ele colocou essa caixa, podia ser o tamanho de uma caixa de sapato, ó, 20 centímetros. Aí ele está a uma distância da árvore de 30 metros. Ele quer saber se ele consegue descobrir o tamanho da árvore. O que acontece? A imagem da árvore se forma aqui atrás, de ponta cabeça, tá? E ela vai medir 10 centímetros, ok? Então eu uso uma relação, eu posso fazer a altura da árvore dividido pela altura da imagem, foi o que eu fiz aqui, ó. Só que eu passei para metros, tá? Então x, que é a altura da árvore, dividido pela altura do objeto em metros, é igual. Eu não coloquei a altura da árvore primeiro, agora eu vou colocar a distância da árvore à caixa. 30 metros. Dividido pelo tamanho da caixa, que é 20 centímetros. Vou colocar em metros também. Tá bom? Olha quanto vai dar isso. 15 metros. Significa que a árvore está a 15 metros de distância da caixa. Não, tudo errado.
A árvore ela está a 30 metros da caixa. Ela tem uma altura de 15 metros, tá bom? Eu descobri a altura da árvore. Então vocês podem montar a relação, por exemplo, tamanho da caixa dividido pela distância da árvore, tá certo? É igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho x da árvore. Eu posso montar a regra de 3, a razão proporção aqui, de outra forma, tá bom? Eu podia pôr o x, embaixo a distância da árvore, 30. Aqui em cima, tamanho da imagem, 0,1, e embaixo 0,2. Quando eu multiplico, quando eu passo esse 0,1 multiplicando, ia dar na mesma, tá bom? Não se preocupem, dá para fazer tranquilamente esse exercício. Eu coloquei um outro exercício aqui também, que consiste no que? O cara tem uma altura, e a imagem que se formou tem uma altura também, eu vou chamar de Hzão e Hzinho. Só que ele diz que a altura da imagem é 3/4 da altura da pessoa, tá bom? Tá certo? Se a altura da pessoa fosse 1 metro, a imagem seria 25 centímetros. Tá bom? Eu não sei a altura da pessoa nem a altura da imagem, mas eu sei que a altura da imagem é 3/4 da altura do homem. Está escrito no texto. Tá bom? Aí o que eu fiz? Eu montei uma razão proporção. A altura da pessoa dividido pela altura da imagem é igual a distância do homem à caixinha, é o D, dividido por Dzinho, que é a distância da caixa, tá bom? A profundidade da caixinha. Então, altura sobre altura, distância sobre distância, tá bom? Como eu coloquei a altura do homem em cima, eu coloquei a distância do homem à caixa em cima também. Aí o que aconteceu? Ficou H dividido por Hzinho. Hzinho é isso. Fazendo aqui, vai ficar, o D passa multiplicando, vai ficar D vezes H, dividido por isso aqui, ó. Só que como faço divisão de fração, eu inverto o numerador com o denominador. Então o 3H vai para baixo e o 4 vai para cima, e eu transformei a bagaça em multiplicação. Tá certo? Isso vai dar o D. Só que H e H embaixo eu posso cortar. Vai ficar D é igual a 4 terços, né? É igual a Dzão. Dzão é igual a 4 terços de D. Tá? A resposta certa é a B. Aqui ele está dizendo que tem um sonorizador, né? Ele dá que a velocidade do carro é 108 km por hora, e ele diz que a distância, né, das faixas de sinalização, isso aqui está me parecendo aquela situação onde você anda em cima de umas faixas e elas fazem os barulhos quando você está numa velocidade maior. Então dá uma determinada frequência de vibração. A distância é o comprimento de onda, é 8 centímetros, tá certo? Só que eu errei aqui, ó, é 0,8 metros, tá? Aqui na fórmula eu pus certo, 0,08. Então ficou a velocidade, que é 30 metros por segundo, porque eu tive que transformar os 108 km por hora em 30 metros por segundo. Eu dividi por 3,6, ficou 30, tá? A frequência é 0,08, aqui está errado, tá? E então vai ficar 30 dividido por 0,08, que vai passar dividindo, vai ficar assim. Isso vai dar 375 Hz. Aqui está faltando um Z aqui, ó. 375 Hz. A resposta é a C, tá bom? Ele pede para calcular a velocidade, ele dá o comprimento de onda e ele dá a frequência, aquela mesma fórmula, percebe? Tá? Coloquei os valores aí, só que agora ficou multiplicação de duas potências. Vai ficar 4 vezes 2 dá 8, só que o 10 elevado a décima vezes 10 elevado a 17 positivo. Então vai ficar 10 elevado a décima negativo, mais, porque é multiplicação, então eu somo a outra potência. Só que elas têm sinais diferentes, então vou ter que tirar.
Isso vai ficar 8 vezes 10 a 17. Perdão, a sétima. Aqui eu tenho uma onda sonora que tem a frequência de 20.000 Hz. O que eu faço? Ele quer o período. Eu vou jogar nessa fórmula aqui. Período é igual ao inverso da frequência. Coloco aqui. Vai ficar 1 dividido por 20.000. Vai dar isso aqui. O tempo é 0,00005 segundos. Quer dizer, cada onda leva 0, cada oscilação leva só isso aqui de segundos, né? Um valor bem pequeno. Podia ser em potência também. Só que a resposta aqui não está em potências, então eu não vou pôr. Isso aqui seria 5 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui eu tenho também uma situação onde ele pede para calcular o comprimento de onda. Ele dá a velocidade, ele dá a frequência, 10.000 Hz. Coloco na fórmula a frequência e a velocidade. Passo dividindo 10.000, vai ficar 340 dividido por 10.000, dá 34 milímetros o comprimento de onda, tá bom? Ou 0,034 metros, tá? E quer saber agora a frequência? E ele dá qual é a frequência de uma onda eletromagnética no vácuo? A velocidade no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa é a velocidade. Tá? Então, qual é a fórmula? A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Ele quer saber a frequência. Eu tenho esses dois. Ó. Tá? Quando ele fala que é 600 nanômetros, é 600 vezes 10 a nona. Tá bom? Eu cortei os dois zeros aqui, ficou 6. Se eu diminuir o número de duas casas, eu aumento aqui. Eu vou aumentar duas casas, então vai ficar 10 elevado a sétima. 10 a menos 7 é maior que 10 a menos 9, hein? Toma cuidado com isso, tá bom? Aí vai ficar essa potência dividido por essa, vai dar 10 a oitava, vai ficar 3 dividido por 6, tudo bem? Agora 10 a oitava dividido por 10 a sétima é 10 a oitava menos, porque é divisão, menos o expoente de baixo, o expoente de baixo é negativo. Então menos com menos vai dar mais, então eu vou acabar somando, vai dar 0,5 vezes 10 a 15. Posso passar para a notação científica. Eu aumentei uma casa, eu diminuo na potência. Hertz. Tá bom? Esse exercício também é a mesma coisa. Tá ultrapassando o meu tempo aqui. Depois vocês podem dar uma olhada. Tá bom? Eu usei a fórmula da frequência e do período. Tá? Um é o inverso do outro. E esse caso também é a mesma coisa. Mesmo exercício. Olha, ele quer o comprimento de onda. Ele tem a velocidade. Ele te dá a velocidade e ele te dá a frequência, você põe na fórmula, calcula o comprimento de onda, 0,85 metros, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que isso ajude vocês em alguma coisa, são exercícios simples, tá? Muito obrigado, viu?